Agora, como é que a gente faz para chegar na definição algébrica a partir disso? Digamos então que eu quero fazer o produto vetorial, o VEC-V, gerando o vetor W, né, meu produto vetorial ali, só que eu quero isso na forma algébrica. Como é que eu escreveria em termos de vetores de base? Então, a primeira coisa, eu vou escrever os dois vetores em termos dos vetores de base. Então, eu vou ter o vetor U1 na direção I, o 2 na direção J, o 3 na direção K, V a mesma coisa, certo? Então, agora eu vou fazer a distributiva padrão. Eu quero o VEC-V, então eu vou pegar o U, distribuir com V. Como é que isso fica? Exatamente isso aqui. Agora a gente vai aplicar a distributiva. U1I, VEC V1I, então eu vou escrever U1 V1I VEC-I mais esse vezes esse, U1 V2 I VEC-J mais esse vezes esse, U1 V3 I VEC-K mais. Agora eu vou para o segundo termo. Então, sempre respeitando a ordem, U2 V1 J VEC-I, U2 V2 J VEC-J, U2 V3 J VEC-K. Agora eu tenho mais três termos. Beleza, agora eu tenho o 3V1 K VEC-I, o 3V2 K VEC-J, o 3V3 K VEC-K. Então, eu apliquei a distributiva. Agora eu vou utilizar aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Então, veja, esse termo é nulo, porque I VEC-I dá zero. Assim como esse termo é nulo e esse último termo é nulo. Agora a gente vai utilizar as permutações cíclicas para determinar quem é que são I VEC-J, I VEC-K, J VEC-I, J VEC-K, K VEC-I, K VEC-J. Então, pessoal, I VEC-J e VEC-J vai dar K. Então, isso aqui é o verso K. Da mesma forma, J VEC-I, aí é menos K. Menos K. I VEC-K. Veja que eu não estou seguindo essa ordem, eu estou indo pela ordem contrária. Então, eu vou gerar um vetor negativo. Então, I VEC-K vai dar menos J. Então, K VEC-I vai dar J. Tá ali. E os dois últimos, J VEC-K, J VEC-K vai dar I. Eu estou seguindo a ordem. Isso aqui vai dar I. Então, K VEC-J vai dar menos I. Então, o que eu vou fazer agora é pegar esses termos e reescrever em termos de K, de I e de J, separando um a um. Primeiro eu vou reescrever, e está aqui o meu resultado preliminar. O 1V2, K, o 1V3, menos J, o 2V1, menos K, o 2V3, I, o 3V1, J, o 3V2, menos I, certo? Agora eu vou agrupá-los numa ordem que a gente está mais acostumado. Primeiro na ordem I, então eu tenho esse e esse. Só que esse termo é negativo. Então eu vou ter o seguinte, ó, o 2 V3 menos o 3 V2 e para o J eu vou ter o 3 V1 menos o 1 V3 J mais, agora para o K, o 1 V2 menos o 2 V1K. Vou diminuir um pouco para tentar caber na mesma linha. Então, está aqui a definição algébrica do produto vetorial. Tá? Então, a gente tem aqui ó, que na componente I, a gente tem o 2V3 menos o 3V2. Na componente J, a gente tem o 3V1 menos o 1V3. E na componente K, a gente tem o 1V2 menos o 2V1. Então, veja o procedimento árduo. Eu peguei dois vetores escritos em termos de base, fiz toda a distributiva, eliminei os produtos vetoriais entre versores paralelos, né, ele com ele mesmo, e ainda fiz o produto vetorial dos versores não paralelos, os ortogonais, IJ, IK, JK e os contrários, JI, KI, KJ. Então, fiz todo esse trabalho, fiz todo esse rearranjo e cheguei nessa definição algébrica. Então, é um tanto quanto exaustivo fazer dessa forma. Então, a gente agora vai tentar limpar isso aqui, né, utilizando um conceito de determinantes, tá? Lembra lá que quando a gente revisou determinantes, teorema de Laplace, expansão em termos de cofatores, a gente viu o seguinte, só para revisar, a gente tem essa matriz e a gente precisa do seu determinante. E a gente vai utilizar o teorema de Laplace, ou seja, expansão por cofator. O que seria o cofator desse elemento? A matriz que sobra quando a gente elimina a sua linha e sua coluna, então seria o determinante dessa matriz que sobra, acrescido de um sinal. Né? Então esse sinal é menos 1 elevado a I mais J, onde I é a linha e J é a coluna. Lá no vídeo de determinantes, eu ensinei para vocês o mnemônico do tabuleiro de xadrez.
Ou seja, esse número aqui vai ser positivo, então o determinante da matriz que sobra vai ter sinal positivo, e a partir desse positivo a gente sai alternando todos os sinais. Então, por exemplo, se a gente for expandir pela primeira linha, o cofator desse elemento A1 vai ser o determinante da matriz que sobra com o sinal positivo, o cofator do A2 vai ter sinal negativo e vai ser o determinante da matriz que sobra, e o A3 vai ser o determinante da matriz que sobra com sinal positivo, né? Expliquei isso lá naquele vídeo de determinantes. Então, como é que seria a expansão por cofator aqui? Então, eu teria A1 que multiplica o determinante da matriz que sobra, que é essa aqui, B2, B3, C2, C3. Aí eu vou somar com a expansão no cofator do A2, só que A2 é sinal negativo. Então, eu teria menos A2, determinante da matriz que sobra quando eu elimino a linha e a coluna dele. Vai ser B1, B3, C1, C3. B1, B3, C1, C3. Mais o A3, determinante que sobra com o sinal positivo. B1, B2, C1, C2. B1, B2, C1, C2. Se vocês olharem essa estrutura, a gente vai tirar um insight muito poderoso agora. Por quê? O que é o determinante de uma matriz 2 por 2? Por definição, produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Só para o primeiro caso, eu teria o seguinte, ó, o A1 multiplicando B2C3 menos B3C2. Notaram a semelhança? O 2V3 menos o 3V2, certo? Então, existe uma semelhança desse termo com esse termo, sendo que em vez de A1, eu tenho o I. O que seria para esse segundo termo aqui? Ó? Eu teria menos A2, que multiplica produto da diagonal principal, B1C3, menos produto da diagonal secundária, B3C1. Se vocês olharem, isso aqui parece com isso aqui, só que tem esse sinal de menos aqui. Então, o que eu posso fazer? Pego o sinal de menos, jogo aqui dentro. Então, esse termo fica negativo e esse fica positivo. Dessa forma, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. B3C1, o 3V1, menos B1C3, menos o 1V3. E em vez de A2, a gente tem o J. Vocês estão pegando a ideia? Isso aqui é como se fosse a expansão em cofatores, utilizando na primeira linha, em vez de A1, A2 e A3, eu estou utilizando I, J e K. E onde tem B1, B2, B3, eu estou utilizando o vetor U. E onde tem C1, C2, C3, eu estou utilizando o vetor V. Por exemplo, esse último termo aqui seria A3 que multiplica quem? B1C2 menos B2C1. Então, veja, o A3 fazendo papel de K, B1C2, o 2V1, B2C1, menos e menos. Então, isso aqui pode ser visto, então, como um determinante em que a primeira linha são os vetores I, J e K. Como é que ficaria isso, então? Ficaria exatamente dessa forma. Eu teria um determinante para calcular utilizando os vetores. Se eu sei calcular um determinante 3x3, independente da regra, independente se tu vai usar teorema de Laplace, tu vai utilizar a regra de Sarri, não interessa. Independente da regra. Se tu fizer o determinante disso aqui, tu vai chegar exatamente na expressão algébrica do produto vetorial. Então, só para explicar com a expansão, ó. Expandir pela primeira linha, digamos que eu vou deixar o I parado, fazer o determinante com o 2, o 3, V2, V3, menos o J, porque como o J está aqui, ele recebe sinal negativo, né? Então, menos o J, que multiplica o determinante o 1, o 3, V1, V3, mais o K, que multiplica o determinante o 1, o 2, V1, V2. E vocês vão notar que é exatamente a mesma coisa daqui, ó. O 2V3 menos o 3V2, na direção I. Aqui teria o 1V3, esse que eu vou até escrever, ó, teria o 1V3 menos o 3V1 na direção menos J. Isso aqui é exatamente isso aqui, ó, porque eu tenho menos o 1V3, menos com menos vai dar mais, ficaria o 3V1. Tá aqui. Então, essa expansão é isso aqui. E essa expansão é isso aqui, ó. Eu teria K que multiplica o 1V2 menos o 2V1. Ou seja, utilizar esse determinante como mnemônico facilita muito a tu conseguir a expressão algébrica de um produto vetorial. Em tese, isso aqui não é um determinante, porque determinante precisa que as entradas da matriz sejam escalares. E essa primeira entrada aqui a gente tem vetores. Então, em tese, isso aqui não é um determinante. Mas, se a gente extrapolar a ideia e usar isso como determinante, qualquer regra que você fizer, você vai chegar na expressão algébrica do produto
produto vetorial sem precisar passar por todos esses passos aqui, certo? Então, em vez de fazer isso, você ordena da seguinte maneira. Eu tenho o VecV. Como é que eu faço? Primeira linha, sempre IJK. Segunda linha vai ser o primeiro vetor, terceira linha vai ser o segundo vetor, nessa ordem. Dito isso, a gente encerra essa aula. Na próxima aula, a gente vai explorar resultados justamente do uso do determinante como uma estratégia para a gente chegar no produto vetorial, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até mais!